seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, uma edição especial dentro do Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. Nós vamos conversar com Karen Segala, que é assistente social, e no IBAM ela desenvolve o papel de coordenadora da área de saneamento e resíduos sólidos. Karen, tudo bem? Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre logística reversa e coleta seletiva de resíduos. Qual a diferença entre coleta seletiva de resíduos e logística reversa? Esse é um tema bastante atual no Brasil. Recentemente, o Brasil sancionou o Marco Legal de Saneamento Básico. Entende-se por saneamento básico abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. São 3 leis: a Lei dos Consórcios Públicos, a Lei de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tudo isso para a gente entender um pouco o que é a coleta seletiva, né, e o que é, então, a logística reversa. Em especial, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz algumas novidades. A principal só pode ser encaminhado para disposição final rejeitos em aterros sanitários. Ou seja, isso traz 2 conceitos básicos. Primeiro, aterro sanitário. Os municípios precisam acabar com os lixões e o prazo foi agosto de 2014. E o outro é rejeito, ou seja, eu só posso encaminhar para aterro sanitário aquele resíduo que não serve mais, aquele lixo que não tem mais utilidade nenhuma, nem para um processo de reciclagem, nem para um processo de reaproveitamento. O que não serve mais vai para o aterro sanitário. E a gente sabe que hoje a composição do lixo das cidades brasileiras ela é muito rica. Você tem muitos materiais, né, materiais esses que podem ter ou uma reutilização ou então ser encaminhados para reciclagem. Nasce aí então o conceito da logística reversa. O que é a logística reversa? Na verdade, a logística reversa ela deve reinserir um material após uso no sistema produtivo, ou para um mesmo produto ou para um outro produto qualquer ser feito. A própria lei, a Política de Resíduos Sólidos, ela definiu 2 instâncias de obrigatoriedade para essa logística reversa. Uma delas são produtos que o responsável por todo o ciclo é o setor produtivo. Então, são 6 componentes, são pneus, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, embalagens de agrotóxicos, né? Embalagens de óleo lubrificantes e lâmpadas fluorescentes. Então, o sistema produtivo é responsável para buscar todo o material que for descartado, né? Que após o uso é disponibilizado de volta para esse setor. Um outro segmento da logística reversa são os outros produtos. São produtos e embalagens em geral, que é desde uma garrafa plástica, uma embalagem de vidro, uma embalagem de metal, né, de tudo que hoje em dia envolve papel, papelão. Então, tudo isso também deve retornar ao setor produtivo para a reciclagem. Só que essa fração de materiais dos resíduos, o responsável para reinseri-los nesse processo conta com a participação da prefeitura, que é onde entra a coleta seletiva. Então, as prefeituras municipais, elas hoje têm a responsabilidade por elaborar a coleta seletiva de embalagens e produtos após o uso, após o consumo. Mas ela faz esse serviço para o setor produtivo reinseri-los, né, na cadeia produtiva ou no ciclo de vida de um produto. Então, a diferença é um pouco essa. A coleta seletiva é a prestação de um serviço de coleta de todos os resíduos, e a seletiva vai diferenciar matéria orgânica
desses potencialmente recicláveis, e a logística reversa é quando você precisa reinserir esses produtos no ciclo produtivo. Além das empresas que são responsáveis pela implantação da logística reversa, existem outros agentes que são responsáveis por isso também? E quem arca com os custos dessa logística? Pois então, esse é o grande problema que nós temos enfrentado, sobretudo para as embalagens e produtos em geral. Aquela cadeia dos 6 componentes que eu comentei anteriormente, pilhas, baterias, pneus, né? O setor produtivo tem que resolver tudo, desde dos pontos de coleta desse material até o encaminhamento desses materiais para as indústrias de reciclagem ou de reaproveitamento. Já os outros, o poder público local, a prefeitura municipal, é responsável por elaborar a coleta seletiva, por realizar a coleta seletiva. Mas antes da coleta seletiva ser realizada, nós temos nós consumidores, né, que somos moradores de uma cidade, que consumimos esses materiais e que devemos separá-los em casa e disponibilizá-los para a coleta seletiva que é realizada pelo município. Nesse serviço da coleta seletiva, hoje em dia, em muitas cidades brasileiras, nós temos os catadores e catadoras de materiais recicláveis, né, que tem essa função também de fazer esse serviço, de coletar esse material. Esse material é encaminhado para um centro de triagem. Nos centros de triagem, o material é separado, normalmente também pelos catadores, e aí passa a ser comercializado para o setor empresarial, para ele absorver esse material no ciclo produtivo, né, na reciclagem desses materiais. A grande questão que se coloca hoje, sobretudo para nós que apoiamos os municípios, né, na gestão dos seus serviços públicos, é quem paga essa conta. No Brasil, é interessante esse dado, é importante para os nossos gestores públicos. No Brasil, nós temos hoje em dia 5.570 municípios. Desses 5.570 municípios, a metade é município com população até 10 mil habitantes. 70% dos municípios brasileiros têm população até 30 mil habitantes, ou seja, são municípios muito pequenos que a gente percebe que tem uma dificuldade muito grande de recursos, de pessoal capacitado para as ações, para as funções que deve ser exercido no município. Imagina esses municípios arcarem com todo o custo, muitas vezes não tem sequer capacidade orçamentária para promover uma coleta de resíduos convencional, imagine você a coleta seletiva também. Então a gente tem uma composição de municípios que tem uma carência muito grande em todos os sentidos. A grande questão que eu já comentei que se coloca hoje se o município faz essa coleta seletiva e o faz para o setor empresarial, a lei também diz que se o município presta um serviço a terceiros privados, ele deve ser remunerado por esse serviço. Então, a grande questão que se tem hoje, inclusive para formulação de um acordo setorial, que seria o acordo onde as partes, o poder público e o setor empresarial vão dizer, olha, quem faz o quê e até onde está tendo dificuldades de ser assinado e, por consequência, de ser implantado, é em função de quem paga essa conta. Além dessa situação de quem paga, né, o custo da logística reversa, quais outras dificuldades que os municípios enfrentam e quais as vantagens que o município e a população em si têm com essa questão? Bom, vantagem nós temos de diversos âmbitos. Se pudermos falar assim, a questão ambiental, eu acho que ela é a mais importante, tanto para acabar com esses lixões, onde tudo é jogado, então você joga todo tipo de resíduo a céu aberto, né? Você não tem muito cuidado para onde que são jogados esses resíduos. A vantagem seria encaminhar
somente aquilo que você não consegue interceptar e não consegue utilizar de outra maneira. Com isso, você dá uma sobrevida a esses aterros sanitários. E também, na medida que você reinsere esses produtos para a reciclagem, você tem uma economia de recursos naturais. Então, esses seriam vantagens para a logística reversa. A desvantagem da logística reversa hoje em dia é justamente ela está sobretudo na questão econômica. Nós temos um país de tamanho continental, né? Então, a logística para você trazer esses materiais, sobretudo da região norte do país, é muito onerosa. E a gente se pergunta, ok, trazer de volta os resíduos após consumo ou as embalagens e os produtos após consumo é caro, mas como é que esse material chega na região norte do país? Há que se entender, ou há que se formular uma lógica para que esse material retorne ao centro produtivo. Se os centros produtivos de reciclagem eles se concentram na região sudeste, na região centro-oeste, alguma coisa na região sul ou nordeste, mas nós temos que pensar numa distribuição desse polo industrial, né, para poder receber esse material e assim você poder promover a reciclagem de produtos e embalagens após consumo. Quem quiser saber mais sobre logística reversa ou coleta seletiva de resíduos, tem acesso pelo site do IBAM? Como funciona? O site do IBAM, temos várias publicações que explicam um pouco sobre esse assunto, mas também no Ministério do Meio Ambiente, o site do próprio Ministério do Meio Ambiente, lá estão todos os acordos setoriais já firmados, né? E o andamento daqueles que hoje em dia ainda precisam ser firmados, em especial esse das embalagens e produtos após consumo. Karen Segala, muito obrigado pela entrevista. Um prazer estar com vocês aqui. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Fique bem e até o próximo programa. Tchau!